seguinte cena: Jesus está com seus discípulos na noite mais importante, mais tensa de todo o ministério terreno de Jesus. Eles acabaram de sair lá do cenáculo, onde celebraram a última Páscoa e onde ele lavou os pés de cada um, inclusive os pés de Judas, que já saiu dali. E nesse momento, na história que a gente vai ler, Judas já estava articulando a traição de Jesus. O clima é de despedida, o clima é de urgência. As palavras que Jesus escolhe agora não são palavras aleatórias, são de vida, mas também de morte espiritual. Ele quer que seus discípulos guardem no coração não apenas os mandamentos que ele tinha ensinado até agora, mas a essência da vida cristã. Enquanto caminhavam, provavelmente pelo caminho em direção ao Getsêmani, passam por uma série de vinhas que tem ali na região, comuns, muito comuns, e que todos eles conheciam. E ali, naquela caminhada, com aquela paisagem, Jesus pega algo que era comum na vida deles: a videira, seus ramos, seus frutos, seu crescimento, e transforma isso em mais uma lição eterna na vida dos seus seguidores. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus não era só um mero contador de histórias, e a gente precisa manter isso na nossa cabeça sempre. Assim como essa também não é apenas mais uma metáfora bonita de Jesus. Jesus estava apresentando uma verdade profunda sobre relacionamento, sobre identidade e sobre propósito. Ele fala de um pai que cuida, que limpa, que poda e jamais abandona seus filhos, mesmo quando o corte da poda é doloroso, mesmo quando machuca. Fala de filhos que florescem, não por esforço próprio, mas porque estão ligados à videira que dá a sua própria vida. E aqui está o ponto que nos conecta ao Dia dos Pais, irmãos. Muitos de nós associamos pai apenas à provisão, proteção ou conselhos, mas o pai... Desliguei agora, vamos ver se vai parar de interromper. O Pai perfeito, o Pai celestial, ele vai muito além do que os nossos pais terrenos são capazes. São capazes de suprir e atender. Ele não apenas dá, ele se preocupa em formar, em desenvolver. Ele não apenas cuida, ele transforma a nossa existência. E essa preparação, às vezes, vem em forma assim de poda. E não tem jeito. Quem aqui gosta de perder? Luciano gosta de perder, a vascaína. Brincadeira. Hoje à noite, vamos entender o que significa ter um pai que poda e sermos filhos que aprendem a florescer independente de quantas podas a gente tenha que sofrer. Vamos ver que a poda não é sinal de rejeição por parte do pai, mas um gesto de amor, que não é sinal de abandono, mas pelo contrário, um gesto de cuidado, de preocupação, de direcionamento. Não é sinal de fraqueza, mas de potencial. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 11. Como de costume, nós vamos fazer a leitura na versão NVI, que é a versão que será projetada. Mas, de qualquer forma, convido você a manter a sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Só até aqui. Depois de ouvir essas palavras de Jesus, não tem mais como negar. Ele não está nos revelando o coração do Pai, ele não está trazendo coisas obscuras para nós, pelo contrário, ele está absolutamente refletindo o coração do Pai e o nosso papel como filhos, com uma obrigação, filhos que devem permanecer. E é exatamente sobre isso que vamos refletir. O tema dessa noite é, puxa seu celular para anotar, isso aí, pelo menos finge para o pastor ficar feliz. Isso, desbloqueia pelo menos a tela. Isso aí, muito bem. O tema dessa noite é pai que poda, vírgula, filho que floresce. Pai que poda, vírgula, filho que floresce. Porque todo aquele que está ligado a Cristo vai passar pelo cuidado do amoroso Pai. E isso, meu irmão, minha irmã, necessariamente nos coloca numa posição por vezes difícil, porque é Ele quem remove, é Ele quem muitas vezes até impede um crescimento que você queria, mas também é Ele que fortalece e é Ele que faz vir o fruto. E a promessa é clara: se eu e você permanecermos nele, a nossa vida será marcada não por paralisia e estagnação, mas por abundante graça do céu. Porém, pensando friamente sobre isso, a gente não pode deixar de ignorar que muitos dos problemas sociais que enfrentamos hoje têm raízes profundas na ausência de um pai que realmente pratique essa poda. Vivemos em uma geração onde muitas crianças crescem sem ouvir a vida inteira um não firme, sem aprender a lidar com frustração, sem entender que limites não são castigos. Limites são limites. Muitas vezes, o limite não é nada além de uma segurança, de uma proteção. E o resultado, basta a gente olhar para a nossa sociedade. Adultos extremamente frágeis, que desmoronam diante da primeira dificuldade que vem, ou que seguem por caminhos perigosos porque nunca foram redirecionados para as coisas que realmente importavam. Passar pela poda dói e sempre vai doer, mas continua sendo necessário. É o corte amoroso que impede que eu e você cresçamos para o lado errado, que acabemos nos levando, ou que possamos, ao longo da nossa vida, nos levar a frutificar coisas que não serão prazerosas para nós. Pelo contrário, com a poda do Senhor, todo fruto que vier é sempre fruto que glorifica ao Senhor. E é exatamente aqui que chegamos ao primeiro ponto da nossa reflexão dessa noite. Jesus começa dizendo que o Pai é o agricultor e que Ele próprio é a videira verdadeira. E como todo agricultor sábio, o Pai conhece cada detalhe de cada ramo. Ele sabe qual ramo que está frutificando e qual que precisa ser tratado. É nesse cuidado minucioso que entra a poda.
a ação de Deus na vida dos seus galhos. E é sobre isso que a gente precisa falar, porque pode dar mais fruto, sim. O ramo, para isso, precisa ser limpo, podado. Cortes que doem, que muitas vezes não entendemos quando a gente está passando, por que tem que ser desse jeito, mas que são claros sinais de que o Pai não desistiu de nós e está ativamente agindo na nossa história. Por isso, o nosso ponto 1 é, pega aí para anotar, o Pai que cuida, 2 pontos, a poda como ato de amor. O Pai que cuida, 2 pontos, a poda como ato de amor. Quando Jesus diz que o Pai é o agricultor, Ele nos lembra que Deus não é esse Deus que muitos acreditam ainda hoje, acreditavam naquela época e acreditam ainda hoje. Um Deus ausente, distante, mas o que Ele está dizendo é pelo contrário, o Pai Celestial é um Pai extremamente presente, extremamente ativo, com as mãos envolvidas no processo. Ele não deixa o ramo crescer do jeito que quiser, porque sabe que isso comprometeria todo o futuro desse ramo. Por isso, o agricultor atento vai lá e poda. E a poda para o ramo nunca é agradável. De manhã eu fiz a pergunta, agora eu já brinquei até com o Luciano, né? Porque de fato, quem de nós gosta de perder qualquer coisa na vida? A gente não gosta de perder, nem quando a gente está jogando algum jogo com a própria esposa ou com o namorado, que você faz ali só para o outro ficar feliz, nem assim a gente gosta. Não é agradável, é corte, é perda, é sofrimento, é abrir mão do que parecia bom, para que algo ainda melhor possa acontecer. Pais, vocês que são pais aí, pensem comigo. Quantas vezes vocês precisam continuamente dizer não para um filho, mesmo quando você ama, e o desejo do seu coração até era dizer sim, mas não vai ser bom. É fácil fazer isso? Quantas vezes vocês, pais e mães, tiveram que corrigir, disciplinar, guiar em um caminho muito mais difícil? Eu sei, o seu amiguinho mentiu e ele se deu bem com essa mentira, mas você não pode mentir, meu filho. Você não pode mentir, minha filha. Eu sei, as pessoas fazem isso, mas você, ou aquela frase célebre que todo mundo já ouviu, né? Você não é todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo fez, mas você não é todo mundo. Seguir pelo caminho difícil, isso é poda. E filhos, a gente também precisa refletir sobre isso. Quantas vezes o não que a gente ouviu, vindo de um pai, vindo de uma mãe, na verdade se transformou num sim futuro. Porque aquele não era o momento para a gente agir, não era o momento para fazer algo, não era o momento para possuir algo, para desejar algo. Assim também acontece com Deus, irmãos, na nossa caminhada. A poda é sinal de que o Pai está investindo tempo e atenção na nossa vida. O que Ele corta não é no intuito de nos destruir, pelo contrário, o objetivo sempre é fortalecer o galho. É o que o autor de Hebreus lembra lá no capítulo 12 de Hebreus, versículo 6. O Senhor disciplina a quem ama. Quem não ama é esse infeliz que está andando na rua, seguindo a vida dele. Quem Deus ama, Ele disciplina, Ele corrige, Ele limpa, Ele poda. Ou seja, a correção e a disciplina são marcas da filiação a Deus. Se Deus está podando você, se Deus está tirando algo, redirecionando algo, ajustando algo, é porque Ele vê potencial de fruto na sua vida e na sua história. Senão Ele não precisava fazer nada disso. Mas aqui vai um alerta. Existem ramos, e Jesus fala isso nessa história, existem ramos que não frutificam. E por isso, esses ramos também não vão ser beneficiados com a vida da videira. Eles vão ser ramos retirados. Não porque Deus é impaciente, mas porque estão desconectados da videira, sem vida. A poda é um convite à permanência, ao relacionamento
contínuo com Deus, para que cada corte resulte em absolutamente mais fruto, e não em morte espiritual. Você já passou perto de uma árvore em noite de tempestade? Pode ser dia também, né? Que o vento arrancou galhos e tal. Às vezes você olha e é possível ver que tem galhos ali que estão na árvore, mas já foram arrancados. Você já viu isso acontecer? Que ele ainda está pendurado, porque ele está conectado a outros galhos, mas ele não está mais ligado à árvore. E isso significa que o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar, ele vai morrer. Acabou para ele. Talvez hoje, irmãos, no Dia dos Pais, nós realmente, se estamos aqui, é porque de fato, realmente precisamos ouvir. As podas de Deus são provas do seu cuidado e não da sua rejeição. Deus está formando em você o caráter de Cristo, para que a sua vida seja, como a gente vem falando, sal, que a sua vida traga sabor por onde você passa, para que você seja luz iluminando por onde você passa. Como a gente conversou no domingo passado. Se no ponto 1, então, entendemos que o Pai poda mesmo, mas com o intuito de gerar vida, no ponto 2 vamos perceber que essa vida não é qualquer vida não é qualquer vidinha não. É uma vida abundante, capaz de florescer mesmo depois de cortes absolutamente dolorosos. Porque a poda só cumpre seu propósito se eu e você permanecermos ligados à videira. E é aqui que descobrimos que não basta suportar o corte que vem do Senhor, é preciso continuar recebendo seiva, é preciso receber força, alimento que vem do próprio Cristo. E é nesse lugar de conexão que o ramo é capaz de florescer, mesmo quando ele parecia já estar condenado para a seca. Ponto 2, o filho que floresce, 2 pontos, permanecendo preenchidos pela essência da videira. Ponto 2, o filho que floresce, 2 pontos, permanecendo preenchido pela essência da videira. Jesus então deixa claro nessa história: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Como a gente viu no versículo 5, não é sobre esforço humano isolado, não é sobre você dar um jeitinho para produzir mais, um jeitinho de ser melhor, de ser um homem diferenciado para Deus, uma mulher que abençoa, porque não é sobre as suas capacidades e sobre as suas próprias forças, é sobre estarmos tão ligados a Cristo, que a vida dele passa a correr nas nossas veias. Assim como quando a gente olha para um galho e a gente tem a certeza que a seiva que passa no galho é a seiva que vem do tronco, é a mesma planta, é dessa essência que vai brotar um fruto. Agora, vamos brincar um pouquinho, né? Tem filho que é tipo manga doce, todo mundo quer ter por perto. Agora tem filho que é como limão, ou ainda, vou botar pior, né? Porque limão dá uma limonada ainda, dá para aproveitar, né? E tem gente que nem dá para aproveitar. Eu ia falar o jiló, mas jiló, o Valquinaé gosta de jiló também, então, né? Mas tem coisa que é horrível, tem filho que é azedo, que não, parece que não serve absolutamente para nada, e aí a gente cai na lição que a gente estudou hoje de manhã. E se a gente ainda for explorar mais, tem filho que, bom, se a gente está falando de árvore, tem filho que seria um verdadeiro cacto, dá espinho, arranha e ainda reclama quando qualquer pessoa chega perto. Se você bota água, o bicho morre. Se não bota, o bicho seca. O que eu vou fazer com essa criança? Mas a resposta que todos nós temos, independente de que tipo de fruta você se vê quanto filho, é que se permanecermos ligados à videira verdadeira, não importa o tipo de fruto que dávamos antes, o sabor começa a mudar, porque a raiz que nos alimenta mudou. A verdade é que sem Jesus podemos até tentar produzir coisas boas,
mas no fundo é como fruta de plástico, pode ser muito bonito na mesa, mas não alimenta ninguém, inútil por fora. Porém, quando permanecemos nele, o fruto é real, é nutritivo, é abundante, e o Pai, como agricultor, vai seguir podando e reajustando. Não para machucar, mas para que o próximo fruto seja ainda mais bonito do que o que você já produziu, seja ainda mais doce, ainda mais saudável, mais incrível. Pais, filhos e todos os presentes, se o fruto que temos produzido não reflete a glória de Deus, talvez seja a hora da gente parar de reclamar da poda que o Senhor está fazendo e começar a verificar se realmente estamos conectados na videira. Porque pode ser, irmãos, que a gente tenha entendido que a videira é outra e não Jesus Cristo. E às vezes a videira, ela nos apresenta ramos e galhos e a gente está se conectando a eles como se eles fossem a videira. E se for o caso, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai te tirar desse lugar. Porque o Pai que poda não é o inimigo que arranca. Ele corta para curar, para fortalecer, para nos fazer florescer de um jeito que só quem está cheio da essência de Cristo consegue entender. A videira é das plantas mais incríveis. Você consegue pegar um galho que está lá embaixo, que está ficando sujo pela lama, cortar ele lá e enxertar ele num lugar melhor, onde ele agora vai produzir muito mais. Mas ainda que isso aconteça, tem dor, teve corte. Tem que lidar com isso, tem que reconstruir os laços. Só com a essência de Cristo essa restauração é possível. Se o ponto 1 nos mostrou o Pai que poda, e o ponto 2 nos revelou o Filho que precisa florescer, então agora a gente começa a se aproximar do ponto mais profundo dessa noite. Porque no fim das contas, irmãos, não basta ser apenas podado, não basta simplesmente florescer, é preciso entender para quem e para que eu e você vivemos. Jesus não nos chamou para produzir frutos apenas para termos uma vida bonitinha, para você postar na internet. Já levei 19,5 vidas a Deus, que um está quase crente. Ou para você viver recebendo elogios de quem te vê só por fora, quando você está fingindo ser boa gente. O alvo é muito maior, mais eterno, mais santo, é viver de tal forma que o Pai seja glorificado e que a nossa alegria seja de verdade, que a nossa alegria seja completa. É aqui que a história muda de sentido e a vida cristã deixa de ser mais uma obrigação para se tornar uma verdadeira celebração. Ponto 3, pega aí para anotar. A alegria completa, 2 pontos. O fruto que glorifica o Pai. Ponto 3, a alegria completa, o fruto que glorifica o Pai. Jesus não está falando aqui apenas de um relacionamento funcional, como quem cumpre tarefas para manter o pai satisfeito. Não. Estou ali, dou uma frutinha de vez em quando e tal, aí meu pai olha, pô, legal, esse filho aqui está dando fruto. Ele está falando de uma experiência viva, pulsante, contagiante, a alegria verdadeira do céu derramada no coração do verdadeiro discípulo. Essa não é uma alegria superficial, como a euforia passageira, como eu brinquei com coisa de futebol. O time ganha, se você realmente gosta do time, vai dizer que você não fica feliz? É claro que fica, não tem para onde correr, é o que se espera, mas é uma euforia passageira, que sentimos quando algo dá certo em qualquer área da nossa vida. Ou como quando as crianças vão receber um presente, principalmente se já souber qual é o presente, Pediu, chegou na árvore de Natal, olhou para o presente lá, é mais ou menos do tamanho, a criança já nem dorme. O dia que olhou para a caixa e viu, já nem dorme, não adianta. É só ansiedade até abrir o presente. Não é disso que a gente está falando.
Essa é a alegria que nasce de saber que estamos ligados à verdadeira fonte de vida, à verdadeira videira, que a seiva da graça vai continuar correndo dentro de nós e que em cada fruto que eu e você produzirmos, o Pai é visto, o Pai é glorificado. Não é glória ao pastor Felipe, não é glória ao irmão Marcelo, não é glória, é glória ao Pai, porque Ele é quem deu origem a tudo aquilo. Perceba o que Jesus diz no versículo 11: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele não promete qualquer alegria, não. Não é nada comparado ao que a nossa alegria pode atingir. Ele promete a alegria dele, a mesma que existe entre o Pai e o Filho, desde antes da fundação do mundo. Uma alegria que é inabalável, que nem a cruz foi capaz de destruir, mas que, na verdade, floresce no próprio sacrifício de Jesus. Isso significa que, quando permanecemos em Cristo e produzimos frutos, experimentamos aqui e agora um pedacinho da eternidade. São lampejos de glória. Essa alegria não depende das circunstâncias, irmãos. Não é abalada por um diagnóstico médico, por pior que ele seja. Não pode ser atingida pela crise financeira e muito menos por decepções de vida, porque essa alegria é profunda, porque vem de um lugar onde a tristeza não é capaz de entrar. Por isso, frutificar não é só um cumprir mandamento, é viver em um estado de prazer santo, o prazer de ver o reino de Deus avançar, de ver pessoas sendo restauradas, de ver o amor de Deus tocando gente que parecia inalcançável e agora está rendendo a vida a Jesus. E aqui é que está o segredo: quanto mais o Pai é glorificado através da nossa vida, mais a alegria do céu transborda no nosso coração. É um ciclo perfeito. Deus é honrado, vidas são tocadas, nosso coração se enche de alegria, glorificamos ainda mais o Pai, produzimos mais fruto. Essa é a vida para a qual eu e você fomos chamados para viver. É a vida que transforma o dia dos pais, o dia das mães, o Natal, a segunda-feira, que todo mundo detesta a segunda-feira, porque tem que retomar a rotina. Ou a terça na escola, que algumas escolas colocam prova na terça-feira, né, para deixar você sofrer a segunda e depois morrer mais um pouquinho no dia seguinte, porque ela não depende de datas especiais para ser vivida. É uma alegria que flui independente do contexto. Então, meu irmão, então, minha irmã, hoje o convite de Jesus é para você: permaneça nele, produza frutos e experimente a alegria que nunca acaba. Não viva como um galho seco que apenas ocupa espaço pendurado numa árvore. Viva como um ramo carregado de fruto, que exala o perfume do reino, que alimenta quem se aproxima, que se preocupe em compartilhar a seiva que está vindo. Não é só para você, não tem que se esgotar em você. Porque quando eu e você frutificamos, nós não só alegramos o nosso próprio coração, mas alegramos o coração do Pai. Passamos a experimentar dessa forma uma alegria completa que só o Pai é capaz de dar. E aqui eu já caminho para o encerramento. Hoje, aqui no Dia dos Pais, nós ouvimos a voz de Jesus a nos lembrar que Ele é a única videira verdadeira. Existem muitas por aí, mas Ele é a videira verdadeira. O que significa que Ele tem a fonte certa, a raiz certa, o tronco certo. Ele tem todas as condições necessárias para nos sustentar, para nos manter, para nos dar vida. Nós vimos sim que o Pai é esse agricultor que vai continuar atento e comprometido, que poda com amor, que limpa com cuidado, que se alegra quando seus filhos florescem. Nós entendemos também que a verdadeira alegria, a única alegria que não passa nas circunstâncias ruins, vem e só pode vir
de permanecermos diretamente conectados à videira verdadeira. Porque quando isso acontece, meu irmão, quando a gente suporta a poda, quando a gente vive conectado, permanece na videira, o fruto vem. E quando o fruto vem, ele glorifica o Pai. Essa mensagem não é apenas sobre agricultura espiritual, e às vezes parece, né? A gente fala tanto dos símbolos que a gente esquece de trazer isso de uma forma clara, aplicada à nossa realidade. Esse texto, Jesus está falando sobre paternidade, sobre filiação, sobre família, mas não qualquer família, sobre família eterna. É sobre entender que a pior inutilidade é viver para si mesmo. E que o Pai continua nos convidando a viver para Ele, por meio dEle, para vivermos nele. Hoje, talvez você olhe para a sua vida e não enxergue frutos. Porque dependendo da criação que você teve, você pode ter admitido uma visão mais fatalista da vida, ou mais negativista, né? Talvez você olhe para a sua história e só consiga ver galhos secos e pense, será que ainda há esperança para mim? E a resposta que Jesus está dando com essa história de hoje é, sim, continua tendo esperança. Enquanto a videira verdadeira viver, e ela vive eternamente, seguirá existindo chance para mim e para você. Vai continuar tendo o renovo do céu sobre nós. Será possível florescer novamente. Se você nunca provou dessa vida, se sempre esteve afastado de alguma forma, sempre começou a viver com Deus, mas quando chegava na hora H sentia que faltava. Ou se viveu a vida toda como um galho que está ali juntinho, mas tem a sua própria vontade, o seu próprio pensamento, um galho independente, uma linha independente de igreja. Eu não estou conectado a ninguém, estou conectado a nada, só Jesus, mas aí não lê a Bíblia, não desfruta da comunhão, não vive o Evangelho. Hoje, meu irmão, hoje o Senhor nos chama, vem fazer parte de mim, permaneça em mim, viva a vida que o Pai preparou para você. Ele quer enxertar você na videira verdadeira. E se você já está na videira verdadeira, glorificado seja o nome do Senhor. Mas mesmo conectado à videira verdadeira, não continua sendo fácil. Porque Jesus falou, se você dá fruto, o que vai acontecer? Poda. Ele vai te limpar, Ele vai te podar. Isso significa que, se está doendo, o agricultor sabe o que está fazendo. Lembre-se, cada corte é para te fazer frutificar ainda mais, mesmo quando a gente não entende, irmãos. E aqui eu preciso trazer uma mensagem especial para aqueles que já perderam seus papais, ou ainda, pais que perderam seus filhos. Eu digo, há um pai, um perfeito pai, que nunca falha, nunca abandona, nunca morre, nunca se distancia. Um Pai eterno que um dia enxugará toda a lágrima dos nossos olhos, que reunirá em sua presença, onde a alegria será completa para todo sempre. Você vai reencontrar aqueles que foram alcançados por Ele, independente de como se deu essa separação. Essa é a promessa da videira verdadeira. A vida que flui agora e a vida que floresce não é só para o fruto aqui e agora, é algo eterno, meu irmão. Então, nesse dia dos pais, celebre ao Senhor, abrace, perdoe, reconcilie-se, volte a produzir fruto, porque o Pai que poda é o mesmo Pai que sustenta. O Filho que morreu na cruz é a videira que nunca deixará de te alimentar. Permaneça nele, e você será um filho que floresce para a glória do Pai e para a alegria completa do céu. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, o Senhor, nosso Pai, é o agricultor perfeito. Nós te louvamos, Senhor, porque em Jesus, a videira verdadeira, cada um de nós encontra vida, força, alegria completa.
Hoje, Senhor, lembramos que Tu és o Pai que poda com amor, para que de fato nós sejamos habilitados, capazes de frutificar ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por tantas e tantas vezes tentarmos viver desligados do Senhor, buscando na nossa própria força, do nosso próprio jeito e nos tornando apenas galhos secos, Senhor. Senhor, renova hoje cada coração que se sente inútil, cada vida seca, cada pessoa que tem vivido carregado sem nenhum fruto, Senhor, que possamos permanecer em Ti, recebendo da seiva que vem da Tua própria graça, até que a nossa alegria seja completa e transborde no nosso meio. Consola, Senhor, aqueles que sentem falta do Pai, aqueles que sentem falta dos seus filhos nesse dia. Abraça o Senhor com Teu amor eterno e lembra o Senhor da esperança que temos na glória. Não acaba aqui, esse não é o fim. Senhor Jesus, nós queremos sim permanecer no Senhor, viver para a Tua glória, dar frutos que alegrem, Senhor, o coração do Pai. Segura nossas mãos, sustenta a nossa fé e faz de nós verdadeiros filhos que florescem, para que o mundo veja a Tua luz em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.